Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer aqui de antemão o convite, feito pelo MindHub, em nome do Leandro Rossi, para a gente falar um pouquinho mais sobre inovação no setor de mineração, como que a inovação vem evoluindo ao longo do tempo. Meu nome é Vinícius Roman, sou um dos sócios, diretor técnico da Neo Ventures, empresa especializada em inovação corporativa e com uma vasta atuação dentro do nosso segmento. Hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 tópicos principais. O primeiro deles é trazer um conceito de inovação, sua evolução com alguns dados, estatísticas, para a gente entender um pouco melhor como que está encaminhando esse tema dentro do nosso setor. No segundo tópico, eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre investimento em inovação no setor mineral. A gente vem fazendo um trabalho bem interessante, junto com o GT Inovação e IBRAM. Temos algumas metas bem ousadas também, para a gente cumprir aí nos próximos anos, Então é legal a gente ter essa visão de comprometimento do setor no que tange à inovação. E para fechar o nosso papo, vou trazer também 4 cases de mineradoras e empresas do setor que vem desenvolvendo projetos inovadores que são referências e benchmarks aí para todos nós. Falando um pouquinho sobre inovação e evolução da inovação, a gente sempre tem algumas referências, sejam intelectuais, sejam no nosso dia a dia, na nossa operação, que trazem à tona esse tema. E a inovação não é algo recente, tanto no campo prático quanto no campo teórico. Aqui eu só vou trazer 2 autores que trazem para a gente a definição de inovação de uma forma bem complementar. Eu gosto muito quando a gente fala aqui do Schumpeter, isso em 1942, tá, pessoal? Que ele traz o conceito aqui, que ele fala da destruição criativa. O que é destruição criativa? A nossa capacidade de criar algo novo que vão deixar as coisas atuais e passadas obsoletas. Então, a nossa capacidade de criar coisas que, de fato, vão gerar disrupções aí dentro dos nossos mercados. Em 42. Mais recentemente, a gente tem, por exemplo, Peter Drucker, é um papa aí da administração, que ele traz a inovação como uma mudança que cria novas dimensões de desempenho, seja um produto melhor, um processo mais eficiente. Então, a nossa capacidade de inovar, não só de forma disruptiva, transformacional, mas também ser um pouquinho melhor no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Existem uma série de outros autores, muito se fala agora também no movimento de inovação aberta, cunhado aí pelo Schellsborg em 2003, mas a ideia nossa aqui é ter a consciência que a inovação é motor de competitividade das empresas, das indústrias e dos países. E por que a gente deve inovar? Então, existem várias provocações sobre a motivação da inovação. Quando eu me deparei com esse estudo aqui da CB Insights, eu achei bem interessante, porque ele traz para a gente um retrato do ciclo de vida das empresas e o quanto esse ciclo de vida ele vem se encurtando. Então, basicamente, a gente precisa de cada vez mais ter ciclos de inovações curtos para a gente continuar sendo organizações competitivas e relevantes dentro dos nossos mercados. Independente se a gente fala de uma mineração, de uma siderurgia, de um setor automotivo, esse ciclo de vida ele vem se encurtando. Então, se antes as empresas ficavam cerca aí de 61 anos tendo domínio ali das suas atividades, estando listada entre as principais empresas globais, a gente tem hoje uma expectativa de cerca aí de 15 a 17 anos. Então, cada vez mais a gente precisa encurtar o nosso ciclo de desenvolvimento, de inovações, para que a gente continue sendo, de novo, relevante nos nossos mercados. E quando a gente fala do setor de mineração, às vezes a gente fica um pouquinho mais relaxado em relação ao tema, fala, não, o nosso ciclo não é tão curto assim, a gente tem uma operação aqui que é mais longa e tudo, mas por que será que as mineradoras inovam? A gente traz uma visão aqui de 2 estudos. Um estudo que foi produzido pela Universidade de Cambridge, lançado no ano passado, e outro estudo de trabalhos práticos que a gente vem fazendo dentro do contexto do próprio MindHub. Hoje a gente tem aí cerca de mais de 900 desafios do setor já mapeados e priorizados junto com as mineradoras e fornecedores que nos dão uma boa ideia para onde que e por que as mineradoras pretendem inovar. Então, vários aspectos relacionados à eficiência, redução de custos de produção, de logística, para chegar até o mercado dos produtos. A gente ter mais precisão na exploração de novas minas, reduzir custos de desenvolvimento da mina em si, questões relacionadas a impacto financeiro, ambiental e fechamento de mina. Esses 3 principais aqui, iniciais que eu apresento para vocês, eles estão relacionados aos estudos da CB Insights.
E na sequência a gente traz aqui o que aparece de desafio e oportunidade mais frequente, né, dentro do nosso hub de inovação. Questões relacionadas a riscos ocupacionais, reduzir impactos negativos aí nas comunidades, melhorar o sistema de manutenção de equipamentos e gerar novas fontes aí energéticas, né? Então, reforçando, tá, pessoal, aqui a gente tem um pouco da teoria alinhado com a nossa prática. E quando a gente pensa na inovação na mineração, a gente não deve analisar em um ponto isolado, né? A gente tem toda uma cadeia de valor que desenvolve e aplica inovação. Então, desde a exploração até a ponta, né, a gente tem aí várias atividades de suporte também, transporte, atividades ambientais, automação, né, um movimento muito forte aí de indústria 4.0. Então, quando a gente pega as estatísticas, né, para ver em quais subetapas aqui o nosso setor está mais inovando, a gente tem a atividade de mineração em si com 31,1% de todas as inovações geradas no setor, exploração 24,8%, refino de materiais 19%, melhorias ambientais 12% e transporte 6%. Aqui a gente está vendo um retrato, né, dos últimos anos, mas quando a gente olha a tendência, né, a tendência que a gente tem é de exploração ganhar cada vez mais market share, né, dentro dessas etapas de investimento e inovação. O refino vem caindo nos últimos anos, melhorias ambientais e transporte também a tendência está em alta. Um dos principais indicadores de investimento e inovação está muito relacionado ao nível de proteção da atividade inventiva, né? Então, quando a gente fala em patentes, registro, né, de patentes, know-how, entre outras coisas, né, a gente consegue ter um bom indicador de quanto um determinado setor, uma determinada empresa, ela vem evoluindo na sua capacidade inventiva e, consequentemente, na inovação. Então, esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante. Ele é produzido a partir de... voltar um aqui. Informações da WIPO, né, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E se a gente observar família de patentes relacionadas à mineração e o crescimento ao longo dos anos, né, desde 1970 até 2015, a gente observa que tem um crescimento exponencial a partir dos anos de 2000, com uma tendência de estabilização, né, nos dias atuais, mas isso aqui mostra para a gente que o investimento, a inovação no setor mineral vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos, né? Se a gente pegar um recorte aqui de 1970 até 2000 e fizer o somatório, né, nos últimos 5 anos, basicamente a gente desenvolveu o mesmo que há 30 anos atrás em termos de atividade inventiva. E o outro ponto que é bem interessante é que, quando a gente olha essa bolinha azul aqui, a gente está olhando as tecnologias aplicadas no setor mineral. A gente tem uma visão, às vezes, que só as mineradoras ou os fornecedores do setor desenvolvem inovação no setor. E a realidade não é bem essa, né? Quando a gente olha essa interseção, a gente observa que sim, empresas de mineração, né, e empresas atuantes na cadeia de mineração, que são os METs aqui, né, eles têm um papel importante, sim, no desenvolvimento de inovação no setor, mas muitas das inovações que acontecem no setor mineral são oriundas de empresas que atuam em outros setores da nossa economia. E o contrário também é válido, tá, pessoal? As empresas do setor mineral não desenvolvem soluções e inovações apenas para o setor mineral. Existem vários produtos e soluções sendo desenvolvidas com aplicação em outros setores. E quem gera essa inovação? A gente tem aqui um recorte bem legal. As empresas consolidadas, né, entre mineradores e fornecedores são responsáveis por cerca de 60% dessa atividade inventiva. Olha que bacana esse número, né? Startups e microempresas, cerca de 20%. E CTs públicas, Centro de Tecnologia Pública, 9%, e universidades, cerca de 6%. Então, a gente fala muito das startups, né? De fato, elas têm um impacto muito importante aqui dentro da nossa cadeia. E uma outra informação que é muito relevante quando a gente fala de inovação e análise de patentes, né? A gente saber de onde vêm os nossos pedidos e como que isso está distribuído também dentro dos países, né? Nesse gráfico, a gente tem aqui família de patentes em mineração, eixo Y. No eixo X, a gente tem a representatividade de produção mineral por país. Isso aqui está em escala logarítmica, tá, pessoal? Mas quando a gente consegue enxergar no extremo, né, por exemplo, China e Estados Unidos, a gente vê que eles são responsáveis por cerca de 10% da produção mineral e eles têm uma alta atividade inventiva / capacidade de inovação. Então, são países que lideram tanto em produção quanto em conhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, de um Japão,
a gente fala de um país que tem um alto conhecimento e desenvolve inovação, apesar de responder por menos de 0,1% da produção global. Isso nos leva a crer também e inferir que a inovação ela é independente se o país ele é produtor ou não de minério, né? Ecossistemas que são sólidos, ecossistemas que são bem desenvolvidos e que têm tecnologia de ponta, vão estar explorando essas oportunidades. E quando a gente olha, né, as 10 maiores economias globais, elas correspondem por cerca de 90% de todas as tecnologias desenvolvidas aí no setor. O Brasil tem uma posição que está se tornando cada vez mais destaque, né? Apesar da gente ainda estar com um número de produção de conhecimento e inovação aquém das expectativas, né? A gente sabe a relevância do setor aqui para o nosso país, né? A gente está cada vez mais tentando buscar se aproximar dos países referências, né? Tem um longo caminho a se trilhar ainda, né? Mas a gente vai observar mais para frente que o Brasil vem se destacando em alguns elementos. E aqui também é uma visão geral. Quando a gente fala assim, a China é a maior produtora de conhecimento e inovação na mineração. Ok, mas basicamente a China produz conhecimento em quase todos os campos, né? Quase todos os setores. Então, uma estatística que é legal é o percentual relativo, né? Qual que é o percentual de patentes de mineração em relação às patentes totais geradas na China. Se a gente for capturar esse número, né, a gente vai ver a China aqui perto dos Estados Unidos, e essa linha preta aqui embaixo é o Brasil. Então, em termos percentuais relativos, né, a gente tem um nível de produção que é próximo. Só que o número absoluto, né, de conhecimento que é gerado na China é muito superior. A gente tem países, por exemplo, como o Chile, né, e a África do Sul, que o negócio principal é mineração, e eles também são intensivos em produção de conhecimento no setor. E os Estados Unidos, assim como o Brasil, né, igual que a gente comentou, vem ajudando a gente a elevar esses patamares. Quando a gente faz um recorte para o cenário nacional, né, e a gente tem muito orgulho de falar isso, né, a gente está ajudando as mineradoras a levantar essas informações e estruturarem esses dados, assim como o próprio ecossistema. A gente viu lá atrás que cerca de 25% da inovação vem das startups e das microempresas, né? E como que anda esse cenário aqui no nosso país? Então, depois, quem tiver mais curiosidade, a gente lançou, na verdade a gente lança anualmente, né, o Radar de Minitex. Esse ano, em novembro, a gente vai lançar a 3ª edição, mas na última edição a gente mapeou 151 startups com soluções para o setor de mineração. Se a gente observar que a maior densidade está no Sudeste, né, e os setores aqui, né, dentro das tecnologias das startups, a gente tem um foco muito forte em indústria 4.0, hardware, software, analytics, big data, biotech, tecnologias sociais e novos materiais. A gente espera ver esse nosso país aqui cada vez mais com startups, né, sendo originárias, né, cada vez mais denso em soluções para o setor mineral. Indo para o nosso segundo tópico, que a gente fala um pouquinho mais sobre investimento em inovação, a gente iniciou um estudo aqui em 2022. Esse estudo ele foi feito junto com várias mineradoras, né, que participam do GT Inovação, com o apoio da Falcônia, né, da Neo Ventures. E a gente fez uma estruturação para a gente poder dimensionar o investimento em inovação dentro do setor. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender, de fato, o que era inovação e como que a gente ia conseguir coletar essas informações, né? Porque a depender da empresa, da indústria, né, a gente tem uma forma diferente de mensurar ou não esse investimento. Então, a gente buscou categorizar, né? Em relação aos formatos, a inovação ela poderia acontecer tanto de forma aberta quanto fechada, né? Ou seja, dentro da empresa ou em parceria com startups, com universidades, outros atores, né, da cadeia. Ela poderia ter desde um aspecto incremental, passando por transformacional e disruptiva, e a gente tem vários elementos que nos ajudam a alavancar a inovação dentro das empresas, né? Por exemplo, financiamento para inovação, articulação com atores do ecossistema, formação de pessoas no que tange à inovação, e também gestão, processos e ferramentas. E no final a gente chegou à conclusão que existem também tipos de projetos que são alavancados por meio da inovação. Então a gente tem projetos de P&D Tech, primeira implementação, né, de uma determinada solução, projetos que caminham mais na linha do digital, né, e projetos também que são daquele formato de melhoria contínua. Com base nisso, né, a gente iniciou estudos também, benchmark, para avaliar qual que é o nível de investimento global em inovação de empresas que são destaque, né, mineradoras que se diferenciam por ser empresas inovadoras, né, e o quanto faltava para a gente, dentro do nosso país, capturar para a gente poder ser ainda mais competitivo no que tange a inovação.
Então, esse estudo foi bem interessante, tá, pessoal? A gente adotou o indicador principal, que a gente chama de intensidade de P&D Tech, que é a intensidade de P&D Tech. É o valor investido, de fato, em P&D tecnológico, dividido pela receita bruta de uma determinada empresa, né? Então, quando a gente trouxe o indicador das principais empresas globais, a gente observou que cerca de 0,4% da receita bruta é investida hoje em inovação. Quando a gente fez esse mesmo levantamento para 19 empresas aqui mineradoras brasileiras, né, que participam do GT, a gente observou que no Brasil a gente está operando com cerca de 0,26% de capacidade, de intensidade, né, investimento em inovação. Então, uma das metas que foram estabelecidas, e essa é uma informação bem relevante, né, especialmente quando a gente considera o faturamento, né, do nosso setor, é a capacidade da gente sair de 0,26% para o nosso benchmark atual, que é 0,4%. Então, capturar basicamente 0,14% aí em aumento até 2030. Tá? Então, essa aqui é uma meta que já foi estabelecida para o setor investir mais em inovação. E outra meta que a gente definiu foi fomentar as Minetechs, né? Então, como que a gente sai hoje de um número inicial de 151 Minetechs para um número de 334, né? Então a meta aqui é um pouco maior que o dobro, né, da quantidade atual até 2025. Então observem que o setor está comprometido em investir mais em inovação e investir mais também em desenvolvimento de soluções inovadoras no setor. Caminhando aqui para o final, né, o nosso terceiro tópico, quando a gente fala de investimento em inovação, quando a gente fala de fazer coisas novas, é sempre legal a gente trazer alguns casos que demonstram, primeiro, que a inovação faz sentido, gera retorno e gera também uma perspectiva de estimular novas empresas e estimular o setor a fazer coisas diferentes também, né? Então, sempre tem aquela empresa que é desbravadora, que começa o movimento de inovação e que gera os benchmarks aí para todo o nosso setor. Então, eu trouxe aqui 4 casos, tá? Bem rapidinho, só para a gente ver como que as coisas evoluíram, né, nos últimos anos. São projetos que a gente teve o prazer, né, a gente tem até hoje o prazer de estar operacionalizando, mas o primeiro deles que eu gostaria de enfatizar foi em 2017, quando a antiga Votorantim Metais, né, agora Next Resources, né, ela lança o MineLab. O MineLab ele se tornou o primeiro programa, parece várias palavras bonitinhas, né, a gente chama aqui de Venture Client, mas o que é um programa de Venture Client? É o primeiro programa que a mineradora abriu as portas da empresa para o ecossistema, lançando seus desafios e ajudando a desenvolver fornecedores inovadores. Então, por isso que surge esse nome aí que a gente fala de Venture Client, né, que é a capacidade nossa, enquanto corporação, de ser, de fato, um investidor, na verdade, nesse caso, né, um cliente de risco dessas soluções que a gente pretende desenvolver. Então, isso foi lançado em 2017. Em 2018, a gente teve a provocação do Gustavo Roque, né, na época ele estava na Ferros, né, para a gente pensar no modelo colaborativo, ao invés de fazer só um MineLab para a Nexa, por que a gente não poderia fazer algo parecido para o setor? Então, as conversas começaram ali em torno de 2018 para a gente pensar no modelo colaborativo. Foram várias conversas, né, e teve todo um trabalho estruturante também das mineradoras, e a gente teve a oportunidade de apoiar também a construção na sequência aqui do MineHub em 2019. Nesse meio do caminho, né, a Alessandra Prata da Samarco está até aqui conosco também, né, foi lançado o Desafio Mineral. E esse Desafio Mineral ele tem uma característica diferente do MineLab, né? No MineLab, o que a gente falou? Que a gente pega desafio, lança para o mercado buscando soluções. No Desafio Mineral, a Samarco abriu as portas da empresa, né, por meio de tecnologia de aproveitamento de rejeito, para capturar empreendedores, bons profissionais que fossem capazes de avaliar a viabilidade daquelas tecnologias, até mesmo convertê-las em novos negócios. E a gente tem também um trabalho bem recente aqui com a mineração Morro do Ipê e Porto Sudeste, que a gente está fazendo a estruturação de ponta a ponta, né, desde melhoria contínua até inovação dentro da organização. Só para a gente ver aqui alguns marcos, né, desses projetos. Então, o MineLab, igual que eu comentei com vocês, ele começou em 2017. No primeiro ano de operação, a gente trabalhou desafios relacionados a aproveitamento de rejeito e eficiência energética. A gente teve um retorno bem interessante, foi 4,8 vezes todo o investimento em inovação no primeiro ano já da iniciativa. Virou um case, depois quem quiser pesquisar um pouquinho mais, né, a gente tem um case publicado também
na época que o Rogério estava com a gente, o Rodrigo Gomes, né, a gente estruturou um case bem interessante para mostrar para o mercado como a gente pode fazer inovação aberta, né, junto com startups e mineradoras. Em 2018, a iniciativa ganhou uma força muito grande dentro da Nexa, então acabou se tornando a plataforma global de inovação. Quando a gente fala de plataforma global, a gente fala do surgimento aqui de vários programas, né? Então hoje tem programas junto com universidades para desafios Hard Science, que é o Minilabs Begin. A gente tem os challenges ainda com as startups e fornecedores inovadores, que é o Minilab Challenge. Tem programas para fomentar o empreendedorismo dentro da universidade com estudantes e jovens, que é o University, né? Então existem vários canais, você acaba criando várias formas de relacionamento com o ecossistema. E a gente tem uns números bem interessantes, né? Já são mais de 1.000 soluções prospectadas em 22 países distintos, cerca de 50 projetos implementados ou em desenvolvimento, mais de 500 alunos impactados via University e mais de 6 milhões em subvenção econômica apenas aqui em 2022. No caso do desafio mineral da Samarco, né, como que eu comentei com vocês, foi um processo diferente. Então, a partir das tecnologias aqui de aproveitamento de rejeito, foram gerados 3 estudos de viabilidade. Observe que um processo é um funil, né? Não é toda tecnologia que vira, de fato, uma solução e escala no mercado, né? A gente conseguiu avaliar 6 estudos como um potencial para escalonamento, com um pré-escalonamento aí de 4 soluções, e no final 3 spin-offs gerados. Agora são 2, né? A gente sabe que a taxa de sobrevida também das startups, das spin-offs, não é tão alta assim, mas a gente tem 2 startups que hoje estão no mercado com soluções aí de pavimentação, né? Materiais geopoliméricos. Nos primeiros meses aí eles tiveram cases com vendas, né? Já foram mais de 4 milhões em vendas, 15 mil toneladas de rejeito aproveitados, e esse trabalho ele foi desenvolvido via uma rede de parceiros, né? Várias universidades, centros de tecnologia, empresas que nos ajudaram também a viabilizar esse projeto. Então, esse case também foi publicado. Quem depois tiver curiosidade, esse material sendo disponibilizado para vocês, vocês vão conseguir acessar tanto o artigo quanto o vídeo resumo. Caminhando um pouquinho mais, 2019, a gente comentou aqui do lançamento do Mine Hub, né? Hoje a gente vai ter uma agenda intensa aqui sobre o Hub. Então, a ideia é só passar uma visão geral, né? A gente trabalha como a primeira iniciativa de inovação aberta do mundo, né? Dentro do setor mineral. Hoje somos 22 mineradoras e 17 fornecedores. Se tiver informação errada, a Elise depois vai me puxar a orelha ali, a gente atualiza, não tem problema. A gente tem 11 ciclos de inovação aberta já concluídos, entre ciclos do M-Start, que são focados em temáticas comuns do setor, e desafios que são específicos, né, que a gente roda dentro dos ciclos do M-Spot. São mais de 890 desafios levantados, 161 desafios lançados, edital. Esse número aqui é bem interessante, pessoal. A gente tem mais de 930 startups únicas que já participaram dos nossos programas, né? Quando a gente pega inscrições que são repetidas, né, esse número passa de 1.600, mas a gente tem um número muito grande de startups únicas participantes. São cerca de 121 projetos já concluídos no formato de provas de conceito, né, e 13 em andamento. Isso aqui a gente está falando de um pouco mais de 5 anos, tá, pessoal, de trabalho. Então, os números, eles de fato são bem expressivos, né? 5 anos não, está chegando a 5 anos, né? Está chegando a 5 anos. E 20 projetos aqui já em rollout, né, com aplicação em escala. E fechando aqui, o projeto mais recente que a gente vem trabalhando também, junto com a mineração Morro do Ipê e Porto Sudeste. Muitas das vezes a gente fala só da inovação aberta, com startups, com universidades. Aqui tem um trabalho interno muito forte de cultura, de engajamento, de melhoria contínua, né, de formação de pessoas para ter aquela virada ali no dia a dia da operação, para eles conseguirem ser cada dia mais produtivos, né, trabalhar de forma mais eficiente. Então, a inovação ela é estratificada aqui em 8 frentes de atuação, né, ecossistema. Então, já dá para observar o ecossistema de parceiros sendo construídos, as tendências, né, como que a gente explora também aquilo que está por chegar, né, para construir o nosso futuro. Pilar cultura, fomento, né, incentivos fiscais, projetos de P&D, financiamento, fomento a fundo perdido aqui também, suporte, capacitação e gestão de projetos. A gente está aí com um número de 150 desafios já mapeados, são mais de 1.600 soluções Kaizen no primeiro ano, 40 gestores diretamente envolvidos, colaboradores participantes aí de várias áreas, com uma série aí de treinamentos e workshops conduzidos, mais de 100 startups já avaliadas e 25 projetos em implementação. Esse projeto ele chamou tanta a atenção, né, da empresa, né, e até o benchmark aqui com o próprio Mine Hub,
que foi feito o lançamento, né, pelo Porto Sudeste do Porto Hub. A ideia é trazer algo parecido com o Mine Hub para o setor marítimo e portuário. Pessoal, chegando aqui então ao final do nosso encontro, né, a gente acredita muito que as empresas, né, passam por uma jornada de inovação, de transformação, né? Não é um processo com início, meio e fim bem definidos, né? Isso aí é um contínuo, né? A gente tem o tempo inteiro que está se reinventando. E a gente tem sempre uma visão de 5 passos que são essenciais, né, para quem quer seguir nessa trajetória. Primeiro, não adianta a gente querer inovar se a gente não tem uma base, uma cultura, uma estratégia, uma diretoria, né, uma liderança comprada no tema, né? Então é essencial que a gente construa a base do nosso processo, das nossas ações, por meio de capacitação, cultura e sensibilização, partindo da alta liderança, mas até a operação. A outra coisa que é essencial é o seguinte: a gente precisa de dominar muito bem como a gente faz inovação dentro da nossa própria empresa, antes da gente querer fazer inovação com parceiros, né? Então, como que a gente estrutura hoje as nossas equipes, os nossos times, como são os nossos processos hoje, o quão preparado a gente está para ter uma governança para a inovação, para fazer isso acontecer de uma forma muito fluida, né? Então, esse é um ponto importante, saber como a inovação acontece dentro de casa. Num terceiro momento, saber como a gente relaciona com o ecossistema. E lembrando, tá, pessoal, que a inovação aberta não é só startups, é a universidade, é parceiros da cadeia, né? Muitos dos projetos que a gente desenvolve hoje, eles envolvem fornecedores, mineradoras, startups algumas vezes, universidades, né? Então, os melhores parceiros para aquele projeto específico que a gente pretende estar implementando. No quarto passo, a gente acredita muito que a função inovação ela não é responsabilidade apenas de uma pessoa, apenas de um departamento. A inovação ela tem que estar embutida no DNA da corporação. Ela tem que refletir nas metas das áreas, ela tem que refletir na forma de agir e de operar no nosso dia a dia. Então, a gente fala aqui que descentralizar a inovação, permear a inovação no DNA, é uma importante etapa para quem está nessa jornada. E, por fim, a gente tem o passo 5, né, que a gente fala aqui de novos mercados, novos modelos de negócio. Existe uma definição de horizonte de inovação, né, investir não só no hoje, né, no H1, em eficiência operacional, mas pensar em novos modelos de negócio, pensar em inovação disruptiva. Como que a gente explora esse H2, esse H3, né, novos mercados de uma forma mais eficiente? Movimento muito recente aí de estruturação de veículos de investimento de risco, né, os CVCs, Corporate Venture Capital. Então, como que a gente prepara a nossa empresa para não só resolver os desafios do hoje, mas para pensar, construir o futuro aqui das nossas atividades. Eu agradeço fortemente aí a todos vocês, né? Fico à disposição, vou estar aqui no congresso hoje para a gente conversar também, bater um papo mais sobre. Aqui tem meu contato, muito obrigado novamente, um bom evento a todos.